tema de hoje, a causa do Evangelho. Obrigado. A causa do Evangelho. E por que a causa do Evangelho? Evangelho é uma causa, como existem outras nesta terra. Há pouco orávamos para que Deus alcance os médicos, por exemplo, enfermeiros, que Deus alcance socorristas, atendentes, pessoas que estão na linha de frente, no meio de uma pandemia, e eles estão lá, é óbvio que ganham um salário para isso. Alguns fazem por dinheiro, mas a maioria abraçou essa causa. A maioria entende a necessidade do outro e por isso ele está lá. Tem enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas que estão se desdobrando no seu tempo. Gente que era para trabalhar 8 horas por semana, por exemplo, estão trabalhando 16 horas. Gente que já foi contaminada com o vírus. Alguns até já perderam a vida por causa desta causa, de amar, de fazer, de usar o seu talento, a sua formação, para abençoar pessoas. A gente tem orado para que Deus os alcance, para que Deus tenha misericórdia deles. Esses médicos, enfermeiros, socorristas, até os policiais também, motoristas de ônibus. Você fala assim, mas eles precisam trabalhar. Sim, mas teve gente que já desistiu. Teve gente que sucumbiu a essa situação. Teve gente que ficou com depressão, desses profissionais. Mas a maioria esmagadora deles, eles abraçaram essa causa de saúde. E olha que, como oramos há pouco, a situação de saúde no Brasil é precária. Nós vivemos uma situação precária aqui nesse país. Eu citei aqui de manhã, o Brasil era para ter talvez o melhor sistema de saúde do mundo. A começar porque aqui é gratuito. E por ser gratuito aqui no Brasil a saúde, a gente deveria valorizar mais estas pessoas que estão trabalhando. Como eu disse, citei aqui de manhã, quando eu estive em Israel em 99, eu me lembro que lá naquele momento que nós passamos, acho que faltavam 2 dias para voltarmos, um dos pastores que foi com a gente, ele passou mal lá. Ele tinha câncer de próstata, não disse nada para o dono da empresa de turismo que nós contratamos para levar a gente para lá. Lá ele passou mal uma vez, ele foi levado para um hospital, ele foi atendido, e depois que ele foi atendido, passou bem e tal, 2 dias para voltar, ele foi colocado nele uma sonda, 2 dias para voltar, ele tirou a sonda, falou, estou bem, e na verdade ele piorou. E aí tinha que levar no hospital. 1h da manhã, meu irmão, que era um dos que estavam ali ajudando, o guia que nós tínhamos, nós somos os 3, mais esse pastor, fomos no hospital. E eu disse aqui, eu me lembro que eu tinha levado um cartão de crédito, que eu nunca tinha usado, era um cartão de crédito internacional. Até alguém disse para mim assim, por que você vai levar? Eu não vai usar mesmo. Não, mas eu vou levar. E chegando lá, levamos ele para o hospital. Quando chegou no hospital, na entrada, a atendente que nos atendeu, ela disse, olha, para ele ser atendido, você tem que pagar $300. Não, como assim? Não pode atender. Para ele entrar aqui, é $300. E aí? Final de viagem, ninguém tinha dinheiro. Serve o cartão de crédito? Serve. Dei o cartão, passou o cartão, foi aprovado. É óbvio que o dono da empresa depois reembolsou tal, mas foi o que salvou a vida dele. Mas para ele ser atendido, $300. Uma irmã aqui da nossa igreja, que foi aqui da nossa igreja, na verdade, mudou lá para a Irlanda, passou um tempo na Irlanda, ela contou para a gente quando voltou. Ela disse que teve uma vez lá, ela tinha problemas respiratórios,
uma determinada vez lá, muito frio que faz na Irlanda, ela acabou ficando mal, foi para um hospital buscar ajuda, precisava, de tratamento. Chegando no hospital, para ser atendida, 150 euros. E não tinha chororô, ou você paga ou você morre. Mas e aí, tudo bem, eu pago. Mesmo assim, você é da Irlanda? Não, eu sou do Brasil. Então espera aí. Mesmo pagando, ainda teve que esperar. No Brasil você vê, as pessoas chegam nos postos de atendimento, que são precários, em questão de insumos e tal, e ainda assim, eles são atendidos, que demore 1 hora, ainda assim são atendidos e gratuitamente. E era para isso ser melhor. Eu fico imaginando os médicos, o sonho que os médicos têm, os enfermeiros, de ter equipamentos bons, para que essa causa da saúde vá para frente e melhore, cresça. Mas é inegável o esforço deles. E era para o Brasil ser um dos países mais desenvolvidos nessa área de saúde. O tanto de dinheiro que se investe e nunca tem fim, enfim, é outro assunto isso. Mas eu admiro estes homens e mulheres. Alguns, como eu disse, perderam a vida trabalhando na linha de frente por causa dessa pandemia. Gente que abraçou a causa da saúde, falou: não, vamos ajudar as pessoas que estão sendo contaminadas, vamos tratá-las, vamos desenvolver uma fórmula, enfim, um jeito de atendê-las. Existem outras causas que são abraçadas pelas pessoas no mundo todo hoje. Existem pessoas que estão abraçando a causa, por exemplo, de se ter paz. Existem ONGs, pessoas que marcam entrevistas, marcam simpósios para tentar, junto aos governantes, haver paz. Outros, por exemplo, que lutam em prol daqueles que passam fome. Na África, principalmente, existem muitas ONGs do mundo todo que estão tentando ajudar aquelas pessoas que passam fome. Eles sentiram isso, abraçaram essa causa da fome, para que aquelas pessoas pudessem ser de alguma forma abençoadas. E pasmem vocês, segundo estatísticas, e também o João Pedro, irmão do Seminário Veredas Antigas, quando ele esteve na África, eles já estiveram 3 vezes lá com este seminário, nesses últimos anos. Ele falou: pastor, lá 50% do que se manda para lá, seja dinheiro, seja roupa, seja comida, ele é desviado. Ele falou: a África, os países da África, aquele continente é um dos continentes mais corruptos que existe no mundo, é na África. Ele falou: se você mandar para lá 10 mil reais, 5 mil fica pelo caminho. Pode ser para tirar a fome das pessoas, não interessa. 5, 6 mil fica pelo caminho. Se você manda comida, metade fica pelo caminho. É inacreditável a corrupção que tem naqueles países. Mas ainda assim tem gente que abraçou essa causa. Teve gente que morreu por essa causa. E claro, também tem gente que está aí lutando, abraçando a causa da preservação da natureza, por exemplo, de rios, de florestas, de animais. Eu acho legal, eu admiro essas pessoas que têm esse desejo, essa desenvoltura e abraçam essas causas. E aí, quando eu olho para a Bíblia, nesses textos que nós estamos estudando aqui sobre a igreja de Filipos, eu fico imaginando a causa do Evangelho. Porque eu creio, não é porque sou pastor, mas eu creio que a causa do Evangelho é a causa mais nobre que alguém possa abraçar nesta terra. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele traz paz, ele traz vida, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz perdão, ele traz salvação eterna. Então, quem entende o Evangelho e abraça essa causa, eu repito, na minha concepção é a causa mais nobre que alguém nesta terra poderia abraçar. Eu desejo ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, textos da palavra de Deus, a começar em Filipenses capítulo 2,
esses 2 últimos domingos nós estamos estudando sobre a igreja de Filipos e como Paulo tratou esta igreja, as dificuldades que ela tinha. Pessoas, por exemplo, como nós lemos aqui semana passada, que tinha uma treta dentro da igreja. Você sabe, onde tem gente, onde existem pessoas, existe inveja, existe um querendo mandar mais que o outro, um querendo ser mais que o outro, sendo que a Bíblia ensina que a gente tem que ser humilde, sendo que a Bíblia ensina que a gente tem que considerar o outro melhor do que a gente. Ainda assim, dentro da igreja está cheio de gente assim, e a igreja de Filipos não era diferente. Haviam lá pelo menos 2 irmãs que tinham uma treta e Paulo aconselha. Nós vimos isso semana passada. Mas é interessante que no capítulo 2 agora de Filipenses, você que está em casa provavelmente deva aparecer para você aí. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Como eu disse aqui, a escrita do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses, ele estava em Roma, ele estava vivendo uma prisão, chamada prisão ou considerada prisão domiciliar. Ele estava perto do palácio de César e ele, naquela situação, ele tinha uma certa liberdade de receber pessoas. Então ele recebeu Timóteo, ele recebeu Epafrodito, que para alguns ele é considerado o pastor atual da igreja de Filipos, nessa situação aqui que nós vamos ler. E quando ele sabe de situações que a igreja estava vivendo, ele escreve. Também, segundo alguns historiadores, o apóstolo Paulo citava e alguém do lado dele escrevia para ele. E aí esses manuscritos foram encontrados, foram divididos em livro, capítulos, subdividido em versículos para que fique mais inteligível para a gente. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Paulo diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. De que forma? Com temor e tremor. Por quê? Versículo 13 ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Versículo 14 ele aconselha: façam tudo sem queixas nem discussões. Para quê? Ora, versículo 15: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. 16, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, diz Paulo, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Versículo 17, ele diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Versículo 18 ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Versículo 19 ele trata agora falando de Timóteo e Epafrodito. 19 ele diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Versículo 20 ele diz: não tenho ninguém que, como ele, como Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Versículo 21, e por que ele disse isso? Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Versículo 22, ele ainda escreveu: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. 23, portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. 25, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, o meu irmão, cooperador,
companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Versículo 26, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Veja que interessante aqui o relato de Paulo. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Tipo assim, ele veio me ajudar e acabou morrendo. Versículo 28, por isso logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Versículo 29, peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Por quê? 30, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Você pode agora, vai para Filipenses capítulo 4, para entendermos essa escrita de Paulo. Versículo 10, Filipenses 4. Ele diz assim: eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Versículo 11, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12, ele disse: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. 14, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. 15, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. 16, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. 17, eu não quero, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Versículo 18, ele diz: eu recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 20, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 21, ele ainda diz: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo, enviam saudações. 22, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Essa história da igreja de Filipos, ela serve de modelo até para a gente hoje. Porque Paulo está aqui agradecendo aqueles irmãos pela disposição que eles tinham. Eles abraçaram a causa. Até porque, no seu grande líder, Paulo tinha todas as razões, irmãos, todas as razões, para ele ficar de cabeça baixa, choramingando. Ele estava no meio de uma situação difícil, ele estava esperando um julgamento. Ele estava próximo, num dos anexos que tinha no palácio de César. Havia uma guarda, a guarda chamada pretoriana, era a elite da época, bem treinada, essas pessoas que cuidavam de Paulo. Paulo tinha uma certa liberdade de receber outros, mas ele estava ali preso. Então ele tinha todas as razões para baixar a guarda e ficar falando: Deus, por quê?
Mas ao contrário disso, você vê no final desse texto, eu fiz questão de ler, que ele diz assim: os irmãos os irmãos aqui da guarda, os irmãos aqui da onde eu estou, porque lá onde ele estava, eu fico imaginando Paulo olhando para um e disse assim: rapaz, você sabia que Jesus te ama? E eu imagino o guarda lá: Jesus te ama. Existe um Deus que morreu na cruz por mim e por você, que deu a vida por nós, mas a morte não pôde vencê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele pode mudar a história da tua família e da tua vida. Se tem alguém que abraçou a causa do evangelho, esse alguém foi Paulo. Porque Paulo, ele agradece o interesse dos irmãos por ele. Porque uma das coisas que foi identificado naquela igreja e em outras igrejas, essa questão de cada um por si e Deus por todos. Paulo, vou citar aqui, acompanhe no telão, só repetir o que lemos há pouco, capítulo 2 de Filipenses, versículo 21, ele disse assim: todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. E quando eu olho esse texto, eu arremetendo para 2021, para esse século, a igreja de hoje, a igreja do século 21, antes da pandemia, ela já pensava em si. Depois da pandemia, a coisa piorou. Muita gente baixou a guarda, muita gente desistiu do cristianismo, muita gente desistiu de ser cristão, muita gente desistiu de viver uma vida diante de Deus. Tipo assim, a causa do evangelho não tem valor nenhum. E Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque mesmo tendo gente que está buscando seu próprio interesse, ainda assim encontra-se no meio de vocês pessoas que se reuniram, fizeram uma coleta lá e mandaram talvez o co-pastor Epafrodito, ou o pastor que estava até então, levar essa oferta para abençoar a vida dele em Roma. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, pensa somente nos seus interesses. Aí você fala assim: mas é errado isso, pastor? Não, nada de errado nisso. Nada de errado nisso se o evangelho não tivesse impactado as nossas vidas como impactou, ou como deveria ter impactado. Porque quando o evangelho impacta a nossa vida, quando a gente entende a causa do evangelho, quando a gente entende a importância do evangelho, a gente abraça, a gente passa a viver isso. Por isso que Paulo, como eu disse, um dos que entendeu isso, numa outra escrita, 2 Coríntios, capítulo 5, acompanha aqui no telão, versículo 14, ele escrevendo para a igreja de Corinto, ele disse assim: o amor de Cristo nos constrange. Como é que pode um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, criador de todo o universo, se destituir disso, se humilhar na forma humana, passar um tempo aqui como um ser humano, viver uma vida aqui, depois dar esta vida em resgate, em favor da humanidade? Como é que pode isso? Só faz isso quem ama. Por isso que Paulo disse: esse amor de Cristo, ele chegou a me constranger. Porque mesmo eu, no caso de Paulo, mesmo eu sendo perseguidor, ignorante, cego, literalmente falando, cego no sentido não literal, mas no sentido espiritual, de não conhecer a verdade da palavra, ele fala: o amor de Cristo me constrange. Por quê? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Por isso que ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, pausa, existe alguém que está em Cristo aqui?
Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando a gente entende a causa do Evangelho, a gente abraça. Esse Evangelho que impactou a nossa vida, através de nós ele pode impactar outras pessoas. Nós podemos falar de Cristo para os nossos familiares, amigos. Podemos expressar Cristo para os nossos vizinhos, para as pessoas com quem nós nos relacionamos diariamente. E eu não sei se você já passou por isso, mas o Evangelho é algo que hoje as pessoas não querem ouvir. Porque as pessoas hoje relacionam Evangelho com igreja. Igreja com dinheiro. Dinheiro, roubo, desvio. E infelizmente quando você fala de Evangelho hoje, para muita gente ele tem essa má impressão. Não sei se você já se sentiu assim quando você tentou compartilhar da palavra de Deus para alguém, do seu testemunho, e você foi cortado, desprezado. Não sei se isso já aconteceu com você. Como eu já disse aqui, isso já aconteceu comigo. Eu citei aqui de manhã, já citei no passado, acho que 1 ou 2 vezes. Certa vez, quando era de uma igreja em Osasco, e aquela igreja estava em reforma, eu, como trabalhava no Banco Itaú na época, eu pedi para um dos clientes, a gente tinha um contato com vários clientes, e para um deles eu pedi, se ele tinha uma loja de tinta, se ele podia doar tintas para a gente pintar. Ele disse: quantos galões precisa? Precisa de 2 latas daquela grande, 2,5 latas, por exemplo. Que cor? Cor tal. Então tá bom, eu vou ajudar, eu vou abençoar a sua igreja lá. Falei: poxa, que legal. Bom, muito obrigado. Fiquei feliz, liguei para o pastor, marcamos durante a semana um dia para buscar. Durante essa semana, saí mais cedo do banco, fui para casa, peguei minha esposa, era mais ou menos perto de casa, onde morávamos na época, em Pirituba, e cheguei na loja lá e chamei o camarada. Ele falou: tá aí, reservado para você, pode levar. Rapaz, muito obrigado, o pastor pediu para te agradecer, eu também te agradeço. Poxa, eu estou tão grato que eu queria te dar um presente. E eu tinha levado um dos discos do Real Viver, né, para dar de presente para o cara. Porque a gente sempre dava, né, dei discos para muitas pessoas. E quando eu dei o disco para ele, ele falou assim: não quero. Não quero. Não, mas é de cunho evangélico, as músicas você vai gostar. Não quero. Eu não ouço esse tipo de música. Eu só ouço música orquestrada. E olhe lá também. Muito obrigado. E eu ainda besta pela 3ª vez insisti: escuta, mas não quero. Muito obrigado. Eu olhei para minha esposa olhou para mim, eu não sabia nem o que falar, irmãos. Que nunca na minha vida alguém tinha rejeitado um disco. Ouvi falar de Jesus, eu já tinha recebido muitas rejeições, mas de dar um disco de presente, eu saí dali, não sabia onde enfiava a cara. Eu fui para casa pensando: meu Deus, como é que pode, né? Mas esse mesmo disco, depois de alguns dias, eu dei para algumas pessoas lá na agência onde eu trabalhava. E depois de um tempo eu saí de lá, tive uma empresa. 3 anos depois da minha empresa, toco o telefone, a secretária atende, e ela fala assim: Diego, tem uma tal de Nilza querendo falar com você. Nilza? Nilza? Não conheço. Bom, a única Nilza que eu conheço era do banco, mas perdemos o contato. Atendi. Eu disse: alô? Ela falou: alô não, paz do Senhor Jesus. Falei: opa, amém. É você mesmo? Diz: sou eu. Eu suei para descobrir o teu telefone. Graças a Deus que eu consegui, porque eu precisava te agradecer. Porque teve um dia na minha vida que eu pensei muito, estava enfrentando muita dificuldade, estava com um problema com meu marido,
Estava com problema com os meus filhos, a gente estava a ponto de se separar, eu já estava desesperada, eu estava passando tempos difíceis, eu pensei até em fazer besteira. Numa das noites, antes de fazer qualquer besteira, eu olhei e vi na estante o seu disco, coloquei na vitrola, e coloquei e comecei a ouvir, e aquelas músicas começaram a entrar no meu coração. No outro dia eu acordei bem, fui numa igreja, recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu, meu marido, meus filhos, e hoje agora a gente serve a Deus. Eu estou te ligando para agradecer, porque aquelas músicas falaram no meu coração e me levaram a receber e conhecer Jesus. Eu falei, glória a Deus, pelo menos para alguém serviu. Mas quando você entende a causa do Evangelho, não é porque uma ou outra pessoa rejeitou que você vai desistir. Porque tem gente que persegue a mim e a você. Quando você se identifica como cristão, aquele cristão que tem uma vida regular, saudável, correta, geralmente as pessoas, elas ficam de olho na gente. Algumas até elogiam e tal, mas a maioria está sempre tentando achar um defeito em você. Paulo, escrevendo ao Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele disse: de fato, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E aí, queridos, para a gente entender aqui essa questão da causa do Evangelho, eu fico imaginando, pensando, quando eu li esse texto, reli, esses domingos que nós passamos lendo, eu li aqui os 4 capítulos praticamente, sempre para a gente ter essa ideia. Eu fiquei pensando o seguinte: imagina se essa igreja de Filipos, se ela simplesmente diz assim: bom, eu tenho dinheiro, mas eu não quero dispor desse dinheiro para ajudar Paulo. Paulo que se vire. Desculpa a expressão aqui. Paulo que se lasque. Eu pegar do meu dinheiro para mandar para ele? Eu falar desse evangelho para pessoas? Paulo que fale. Ele que tem o chamado. Mas não, ao contrário, você vê irmãos de uma igreja que se unem e diz assim: vamos ajudar o servo de Deus, porque ele tem uma necessidade, e nós vamos suprir essas necessidades. Não vamos deixar o evangelho ficar parado, não. Paulo é um pregador da palavra, que ele consiga alcançar muitas pessoas, como ele tem alcançado lá no meio da guarda. E vamos nós aqui fazer o nosso trabalho de igreja do Senhor. Vamos abraçar essa causa. Eu fico imaginando, irmãos, se naquela época Silas, que foi companheiro de Paulo, Barnabé, Epafrodito, Timóteo, se esses caras tivessem pensado somente em si, olhassem para a causa do evangelho e falassem assim: não, isso aí não é para nós não, aí Deus que levante outros. Eu fico imaginando os 12 apóstolos, na verdade os 11 apóstolos de Jesus, olhando e falando assim: eu tenho mal o que fazer, eu tenho os meus interesses. E eu estou falando aqui, não é proibido nem pecado você ter os seus interesses. A questão é que quando você se sente impactado por algo, isso mexe com você. É o caso, por exemplo, de Martinho Lutero, que como padre que era na época, ele conhecia a Bíblia, mas assim, lia por ler. A maioria dos padres conhece a Bíblia inteira. Eles não abrem mão dessa situação por conta da necessidade, do sustento. Se eles saírem dali, vai viver do quê? Nada contra padres, ao contrário, eu tenho até uns que eu conheço. Mas quando Martinho Lutero, ele leu a palavra, aquilo impactou a vida dele de tal forma que ele pensou o seguinte: gente, existe uma determinação de que nós temos que cobrar indulto, dinheiro, as pessoas têm que pagar para a gente orar, para aqueles que estão no purgatório saírem de lá e irem para o céu. Isso só vai ser feito se pagarem um indulto.
Como assim? Se o texto aqui está claro, dizendo que a salvação que vem de Cristo Jesus é de graça para todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador. Como isso? Não, isso não pode. Ele abraçou aquela causa, escreveu 95 teses, grudou na porta da igreja onde ele era padre. Quando os irmãos chegaram para cultuar, viram aquilo, ficou aquele alvoroço. Aí tem sempre aqueles secretários do diabo que estão ali escondidos, foram já avisar os bispos, aí chegou no Papa, aí perseguiram Martinho Lutero, aí afastaram ele teve que fugir. Ele foi excomungado, porque ele tomou aquela atitude. Onde já se viu você tomar essa atitude? Mas em vez dele ficar parado, para onde ele foi? Ele conheceu uma mulher, ele casou, ele teve filhos. Mas lá com a sua mulher e seus filhos, ele podia também chegar e falar o seguinte: bom, agora que eu sei a verdade já me libertou, glória a Deus. Não. A história de Martinho Lutero diz que ele pegou os evangelhos do grego, traduziu para o alemão, porque ele era de origem alemã. Ele passou uns 2 anos traduzindo. Ele arrumou um jeito com amigos de imprimir aquele Novo Testamento. Ele deu um jeito de enfiar numas carroças e ele foi até a Alemanha. E lá ele começou a falar de Jesus, dar a palavra, correu risco de morte. Ele enfrentou dificuldades, lutas, mas ele abraçou aquela causa. Por quê? Porque aquela causa mexeu com a vida dele, trouxe salvação, trouxe paz, trouxe libertação. Meu irmão, a melhor coisa do mundo é viver em liberdade. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, hoje nós somos livres. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos uma vida eterna garantida nos céus com Deus. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar ao Deus vivo e poderoso. Que quando a gente fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus fala: pois não. O Evangelho, a causa do Evangelho de Jesus Cristo nos levou a viver essa vida. E se não fosse essas pessoas que lutaram no passado, que deixaram, que abriram mão até de parte de sua vida para viver isso. Eu já falei aqui, irmãos, não quero falar de mim, eu não gosto de ficar falando de mim, longe disso, quem sou eu? Mas no passado eu fui muito questionado: por que você não viaja? Por que você não vive mais a vida? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E dentro de uma normalidade, sempre que pude, viajei. Aniversários do meu filho quando era criança, até os 7, 8 anos, fizemos todos eles, gravamos inclusive, temos filmagem disso. A gente tinha uma vida normal, mas as pessoas olhavam e falavam: que você vive na igreja de terça, de quinta, de sábado, de domingo de manhã, de domingo à noite? Pô, e depois você vai trabalhar? E aí? Não, espera um pouquinho, eu fiz uma escolha, e eu não dependia disso, ao contrário, eu trabalhava ainda, vivia a minha vida. Mas eu fiz uma escolha. Eu preferi abraçar a causa do Evangelho para que mais pessoas fossem impactadas. Então o que eu preciso fazer? Você precisa agora, meu pai um dia falou com 18 anos, vê se você monta um grupo evangélico. Pega a turma da igreja e monta um grupo, porque eu tenho um amigo que vai gravar um disco. Vamos lá, reunimos, passamos 6 meses ensaiando. Cadê as músicas? Vamos fazer as músicas. E eu nunca tinha composto na minha vida uma ou outra música com 16, 17 anos. Mas vamos compor. Compomos músicas. Vamos fazer os arranjos, vamos gravar do jeito lá que era da época. Chá com pão, todo mundo toca, eu também quero tocar. Vamos lá, e fizemos. Por quê? Porque essa causa do Evangelho mexia com a gente. E a minha pergunta hoje é, para encerrar aqui: se Deus nos permitir voltar com a capacidade máxima de nossa igreja, como é que vai ser a nossa igreja daqui para frente? Será que as pessoas vão se achegar? Será que elas vão encontrar em nós pessoas de fé? Eu já disse aqui a respeito, tem gente que tem medo de vir. Eu respeito, eu já falei isso, nada contra, não tem problema nenhum. Aí já me perguntaram: pastor, você não tem medo? É lógico que eu tenho medo.
Mas o medo não limita a minha ação. Eu me protejo, eu confio em Deus, estou fazendo a minha parte. Uso álcool gel, lavo as mãos, procuro usar máscara sempre e estou aí vivendo a vida. O medo não me limita, ao contrário. A gente vai para frente. E eu louvo a Deus por alguns irmãos dessa igreja aqui que entenderam da mesma forma, que no meio da pandemia, Deus usou, Deus capacitou, Deus abençoou. Eu falei para eles, alguns deles aqui, semana passada, alguns deles se reuniram, foram no hospital aqui, Vila Penteado, e cantaram lá. Quando eu vi fotos e pedaços de vídeo, eu falei assim: eu tenho orgulho de ser pastor de vocês. Eles entenderam o que é o evangelho. Vocês podiam estar em casa assistindo televisão, novela, mas não, vocês preferiram ir lá abençoar pessoas. Sábado aqui a gente entrega cestas, as irmãs estão entregando. E eu não sei se eu posso falar, mas elas já pensaram até em desistir. Porque é um negócio chato. Você tem que ficar ligando, você tem que ficar atendendo. Tem pessoas que vêm e ainda reclamam. Mas elas abraçaram essa causa. Às vezes põem dinheiro do bolso. Outras pessoas entenderam isso, pediram para amigos que trouxeram dinheiro. Compramos mantimentos, recebemos doações. O Mercado Extra, graças a Deus, um deles, um gerente agora lá, usado por Deus, fez uma disputa entre os funcionários para quem arrecadava mais. E sábado eu fui de manhã lá, voltei com o porta-mala do meu carro lotado de mantimentos, né? Essa pandemia mexeu com a igreja, ou com algumas pessoas da igreja. Essa pandemia trouxe um tempo novo para a igreja. No meio da pandemia a gente se reinventou. A gente entrega marmitex, todos os sábados nós estamos entregando marmitex. Já faz um ano. Antes da pandemia nós entregávamos 12, 13 cestas. Até ontem, nesse mês de abril, foram entregues 81 cestas básicas. Isso é para a honra e glória do Senhor Deus. E por quê? Porque teve gente que entendeu a causa do evangelho. Teve gente que amou a Deus e amou pessoas. A minha pergunta é, para a gente encerrar aqui hoje, como é que vai ser a igreja? Como é que a igreja vai ser quando acabar tudo isso? Será que a gente vai ter 3 cultos no domingo? 4? Será que a gente vai ter gente para isso? Será que a gente vai para um lugar maior? Será que a gente vai construir do lado? O que será que vai acontecer com a gente? Eu quero te ajudar a pensar sobre isso citando 2 textos. Primeiro, parte de uma história que está no livro de Gênesis. Eu vou ler o contexto para a gente pegar uma ideia. Gênesis capítulo 11, versículo 1, acompanhe no telão. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Versículo 2, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Versículo 3, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Versículo 4, depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Pasmem vocês, versículo 6, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. 7, venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, que também quer dizer Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A ideia que eu quero tirar desse texto é que, por eles ter só um pensamento e um jeito de falar, o próprio Deus disse: se a gente não mudar isso, porque eles estavam usando isso para o mal, a coisa vai piorar. E Deus veio e confundiu a língua. O que eu aprendo com esse texto? Que quando uma igreja tem o mesmo modo de pensar, de falar, para o bem do evangelho, a coisa flui.
Por isso que o diabo luta para que a igreja brigue, que os irmãos vivam em contenda. Em vez de viver em união, vivam em união. A gente tem que viver em união. A gente tem que considerar o outro melhor que a gente. A gente tem que entender a situação do outro. A gente tem que viver numa só voz, num só pensamento, num só espírito, como diz a própria Bíblia. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, 19, ele disse assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Deus está conosco aqui nesta noite na presença de Jesus. Talvez alguém diga assim: ah, pastor, mas isso é utopia, isso nunca vai acontecer. Ainda assim, a causa do Evangelho é a causa mais digna de todas de ser abraçada e de ser vivida. Porque tudo que eu faço para Deus, Deus recompensa. Isaías 52:7 está escrito: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Bem-aventurado é a tua boca, os teus pés, as tuas mãos, a tua mente, quando você dispõe do teu tempo, do teu talento, do teu dinheiro, para abençoar, para abraçar a obra do Senhor, a causa do Evangelho de Cristo, que impactou as nossas vidas. E por isso agora a gente continua trabalhando para que outras vidas sejam impactadas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Para ilustrar isso e encerrar, eu me lembrei de uma história. Terça-feira passada, depois da oração, o assunto da oração online que nós tivemos, no final lembrei, e quando estava preparando esse texto me veio na mente, e eu quero repeti-lo. É uma história, já contei ela aqui algumas vezes. Uma certa vez aconteceu uma tipo de ressaca, uma onda forte veio e trouxe para a orla marítima várias estrelas, aquelas estrelas marinhas, várias delas, ficaram assim centenas delas espalhadas pela orla. Aí um menininho, um rapazinho, ele viu aquilo e ele falou: não é possível, elas vão morrer. E ele correu para lá e começou a pegar uma por uma e jogar de volta para o mar. Ele jogava e jogava e pegava e jogava. Um senhor que estava do outro lado da rua, ele olhou aquela situação, falou: camarada, acho que não está batendo bem da bola. Atravessou a rua, foi lá e falou: rapaz, o que você está fazendo? Falou: o senhor viu? A onda trouxe essas estrelas marinhas e elas precisam voltar para o mar. E se elas não voltarem, elas vão morrer. Ele falou: cara, mas tem tantas, olha quantas tem. Tem muitas. Você não vai conseguir salvar todas. Ele falou: todas não, mas essa aqui eu já salvei. Essa aqui também. Essa aqui também. Ou seja, a gente pode não alcançar o mundo, mas a gente pode abraçar a causa do Evangelho e alcançar muitas pessoas que estão aqui na nossa região e elas serem impactadas pelo amor de Deus. Essas famílias estão recebendo cestas, a maioria delas são gratas, porque a igreja está fazendo. Igreja que eu digo, eu e você. Você fala assim: mas eu não ajudei. Mas você deu dinheiro, você deu oferta, você deu dízimo, você trouxe mantimentos. Mas eu estou te encorajando a você entender que essa causa do Evangelho, você pode abraçar muito mais e viver muito mais. E através do teu abraço, da tua vivência, vidas que você conhece possam ser alcançadas, da tua própria família, do próprio relacionamento que você tem. Deus quer usar a tua vida para você ser uma bênção. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar.